Olá, querido. Graça e paz. Rogamos que a boa mão do nosso Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família. Estamos iniciando hoje mais um quadro do nosso Papo na Quarta e hoje nós vamos bater um papo aqui com a minha irmã, doutora Micheline, psicóloga, onde nós vamos conversar sobre um tema importante, depressão na adolescência, e contamos com a sua participação durante todo o quadro, viu? Doutora Micheline, seja bem-vinda, grato por ter aceito o convite, que Deus abençoe a você, seu distinto esposo, a família, e é uma alegria ter você participando conosco aqui no nosso quadro Papo na Quarta. Por favor, dê a sua saudação aí aos nossos irmãos para começarmos o nosso papo. Amém. Eu também sou muito grata a Deus, né, primeiramente, grata também a esse convite. Eu acho importante da gente estar falando alguns temas, né, que a gente está bem atuais, né, depressão na adolescência, é de suma importância a gente estar trazendo isso, e é como um bate-papo mesmo, né, um esclarecimento a você, à população, né, a quem está nos ouvindo, que a gente possa aí estar trazendo algum conhecimento, né, que nos foi dado primeiramente por Deus. Amém. Então nós vamos começar o nosso bate-papo aqui. Por favor, minha irmã, doutora Micheline, você pode nos oferecer uma definição a respeito do que vem a ser depressão? Sim, pastor. Primeiramente, assim, eu gostaria de trazer um pouquinho antes, né, desse conceito, dessa definição de depressão, né, o que eu penso da nossa atualidade, o que a gente está vivenciando no hoje, e o porquê falar de depressão, né? Antes mesmo de defini-la, eu acho bacana da gente estar trazendo o que está nos levando, né, a tantas pessoas nesse movimento um pouco mais depressivo, né, nesse estado de tristeza. Então, assim, o que eu percebo, não só pelo consultório, não só pela vivência de consultório, mas pela vivência mesmo, né, das minhas relações, é que cada vez mais a gente está perdendo algumas habilidades, né, e habilidades até da gente poder se perceber. Então, muitas vezes, quando a gente traz uma pergunta tão corriqueira, né, de como você está, né, como você está hoje, né, muitas pessoas têm feito até um movimento aí no Instagram de, fora do Instagram, como você está? Né? Então, as pessoas têm perdido um pouquinho dessa habilidade de se ver, de se olhar, de olhar o que você está passando no dia de hoje, né? Dos desconfortos ou até das próprias conquistas. Né? Então, nós estamos perdendo um pouquinho dessa habilidade de estarmos conosco. Né? Até por tantos estímulos que a gente vem vivenciando, né? Somos bombardeados de estímulos o tempo inteiro, então a gente acaba perdendo essa habilidade de nos percebermos. Né? Então, antes mesmo dessa definição, eu acho bacana a gente comentar um pouquinho sobre isso. Né? Então, o que é o estado de depressão? Né? Muitas vezes chega no consultório ou algumas conversas que a gente vai tendo, né, ao longo do dia. Eu me sinto depressivo, eu me sinto deprimido. Mas como é isso para você? O que te leva a pensar sobre isso? Né? Ou muitas vezes chega no consultório também, não sei como é que eu cheguei a ficar depressivo. Né? Aí eu falo, mas o que você vivenciou, né, ao longo, sei lá, da tua vida que te traz até esse momento? Então, para mim, um pouco da depressão vem muito desse lugar, de um lugar de sofrimento, de angústia, né, de um lugar de muita tristeza, de muita dor, né, e que não é vivenciado, às vezes, algum luto, alguma perda, né, de forma saudável. E isso vai trazendo, né, alguns traumas, e isso vai deixando ali encrostado, né, na alma e nas suas emoções. Ok, doutora Micheline, então a gente pode caminhar na ideia de que a depressão caminha numa avenida de uma tristeza profunda, intensa. Isso, uma tristeza que muitas vezes ela não é traduzida simplesmente em choro, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não estou chorando, né? Mas eu sinto uma angústia e uma dor, mas ela pode estar saindo às vezes de outras formas. Né, de forma, às vezes, de uma irritabilidade excessiva, de uma raiva de tudo e de todos, né, e a pessoa não percebe que aquilo também é uma forma, né, de depressão. Ela acha que depressão está muito associada só a uma tristeza ligada a um choro.
né? E muitas vezes tem ali uma tristeza, mas tem também uma apatia, né? Um desinteresse pela vida, nada chama atenção, né? É como se tudo tivesse meio cinza. Sim. Né? Eu ouço muito essa expressão, nossa, nada para mim tem cor, né? Nada para mim tem graça, né? Nada para mim tem sentido ultimamente. Então, muitas vezes vem em forma assim, de uma apatia, de desinteresse. Doutora Micheline, diante daquilo que você nos levou a pensar aí sobre uma possível definição do que vem a ser depressão, a minha pergunta caminha na seguinte vertente. A gente pode afirmar que existe diferença de um quadro depressivo em um adolescente? É diferente de um quadro depressivo em um adulto? Eu creio que não, pastor. Eu vejo que o relato é sempre o mesmo. Há sempre um relato, né? Nisso que a gente colocou, de muita angústia, de muita dor, né? De muito sofrimento, dessa apatia. Para mim, o relato é o mesmo. Às vezes, os temas são diferentes, né? O tema da adolescência, às vezes, é mais ligado a essa questão de social, dessa vivência social, que ultimamente está mais árida, né? Dele não se achar mais em nenhum grupo, dele não ser benquisto em nenhum grupo. Já eu vejo que a gente, enquanto adulto, eu vejo que a gente já tem um pouquinho mais de recurso, até o próprio recurso da autonomia de buscarmos algum tipo de tratamento ou de aconselhamento, né? E até da nossa própria vivência mesmo, da nossa maturação, da nossa maturidade. Então, para mim, a dificuldade está em que muitas vezes o adolescente ele já se vê depressivo, ele já se percebe depressivo, mas a própria família não percebe, né? A sua própria rede social, né? Quando a gente fala rede social, não é só Instagram, não, mas a sua rede de apoio, as pessoas que o cercam. Então, ele muitas vezes ele está em sofrimento e ele se sente extremamente sozinho, né? Sem autonomia até para buscar uma certa ajuda. Nós podemos afirmar que o adolescente que está depressivo, ele emite alguns sinais, ou existe alguns sinais que a família possa perceber de que esse adolescente está caminhando nessa vertente da depressão? Muitos pais não percebem porque não tem uma conexão, né, direta com esse filho, né, pela correria, pela demanda diária, mas muitas vezes é um adolescente que está em si mesmado, né? O que é em si mesmado? É voltado para si o tempo inteiro, né? Então, às vezes os pais chamam para determinados lugares e ele sempre na recusa, né? E não tem interesse por mais nada, está mais recluso em casa, está mais no quarto. Então, eu sempre indico para os pais, né? Bata na porta, peça licença, mas entre para ouvir, não só para falar, né? Então, tem esse momento com teu filho, né? Eu sei que hoje as demandas, e principalmente, né, vivemos desafios aí diante da própria pandemia, tudo nosso ficou voltado para dentro de casa, né? O nosso trabalho hoje é dentro de casa, né? A própria igreja foi para dentro de casa, então o espaço da casa foi tomado por outras tarefas, outros afazeres, mas tenha um tempo realmente de qualidade com o seu filho. Esse tempo de qualidade que seja um tempo de escuta, né? Então, esses sinais mesmo de não quero contato, né? Quero ficar quieto, e esse quieto demais, eu sempre falo, né? Aguce o seu filho, né? Tenha essa, como eu falo, uma necessidade também de entender que muitas vezes somos nós, enquanto adultos, que temos que ir até ele, né? Ele ainda não dá conta de vir até nós. Você pode elencar para a gente, doutora Micheline, quais são os fatores ou alguns dos fatores que podem contribuir para que um adolescente esteja vivenciando um quadro depressivo? Tem fatores que a gente chama de fatores exógenos, né? São fatores externos, mas também tem fatores endógenos. Que fatores são esses? Muitas vezes essa questão hormonal, essas alterações, né, próprias da adolescência, o não reconhecimento do próprio corpo, isso vai trazendo para ele um certo estranhamento, né? E isso vai levando também uma certa
reclusa em um certo momento também de querer ficar mais consigo. Porque se até para ele está difícil assimilar o próprio corpo, né, assimilar essa quantidade de alterações hormonais que estão ocorrendo. Então, sim, tem fatores que a gente chama de endógenos, mas também tem fatores exógenos, né, que são os fatores externos, muito hoje ligados a essa questão da aceitação, né? O adolescente ele está também nessa fase, né, das modificações naturais do próprio corpo, da maturação do seu próprio corpo, mas também tem fatores que a gente fala, calma aí, como é que estão as redes sociais? Né? Como é que nós estamos nos relacionando? Né? Muitas vezes ele não dá conta de um amigo que o bloqueou, né? Que um amigo que eu não quero mais, né, você no meu grupo, e passa a deixá-lo do lado de fora. E isso vai gerando nele uma certa tristeza, né, uma certa dificuldade e perdendo mesmo essa habilidade de se relacionar. Porque também não houve uma aceitação própria e uma aceitação desse externo. Partir do pressuposto que a família detectou os sinais que o adolescente está num quadro depressivo, o que falar e o que não falar para um adolescente que está num quadro depressivo? Essa é a pergunta que a gente fala, né? Quantos pais entram, né, no consultório e começam a falar, nossa, mas na minha época eu me saí tão bem, né? Por que esse menino está acontecendo isso com esse menino? Esse menino tem tudo, né? Ou essa garota tem tudo, eu tenho dado o meu melhor. Mas eu sempre coloco para os pais, vamos contextualizar. Primeiro que o seu momento, quer dizer, né, eu sempre, são pessoas que eu atendo mais ou menos da minha faixa etária, eu falo, gente, o nosso momento já passou, né? A nossa adolescência ficou anos-luz, né? Então, hoje nós vivenciamos o quê? Novos desafios, né? Os desafios mesmo, assim, desse culto ao belo o tempo inteiro, né? Culto ao corpo. Eu já atendi pessoas, pastores, que deixavam de ir para a escola por causa de uma espinha que havia nascido. E aquilo trazia para ela tanto sofrimento que gerava crises de angústia, crises de ansiedade, né? E ali a gente ia conversando com ela essa importância da imagem. Hoje é uma imagem que a gente fala, né? Tem tantos filtros aí na internet, né? Que hoje você pode ser quem você quiser. E às vezes é difícil a gente aceitar a nossa realidade, o nosso real, o nosso imperfeito. Então, eu tenho falado muito para os pais, contextualize a adolescência de hoje. A nossa adolescência, ou a sua adolescência, já passou. E nós vivenciamos os nossos desafios. E hoje os desafios são outros, né? Então, assim, procure não dizer, isso é frescura, né? Procure não dizer, mas eu passei por isso, né? E eu me saí tão bem. Diga também das suas fragilidades, diga também das suas vulnerabilidades. Será que a gente tem essa coragem de dizer, né, para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, que nós também fomos vulneráveis? Grato aí por essa resposta abençoadora à pergunta, né? Minha irmã, doutora Micheline, diante daquilo que nós estamos conversando, vamos imaginar um quadro hipotético, se assim eu posso pontuar. Descobrimos, enquanto amigos, enquanto família, que um adolescente está nesse quadro depressivo. Aí a minha pergunta é na seguinte área: como nós podemos ajudar um adolescente e a família desse adolescente que está vivenciando um quadro depressivo? Qual a sua orientação? Eu falo muito para os pais e até indico um livro que tem nos ajudado muito, né? É a comunicação não violenta. Mas por que você está abordando esse tema? Né? Porque a gente está falando de depressão, por que você está trazendo para a comunicação não violenta? Porque a comunicação não violenta nos ensina a falarmos dos nossos sentimentos, né? E muitas vezes a gente tem dificuldade de ouvir sobre o sentimento dos outros. Então, na comunicação não violenta, uma das bases dela é você ter uma escuta ativa, né? Então, você está ali, de fato, escutando aquele adolescente, validando aquele sentimento e não o julgando. Né? A CNV, como a gente fala da comunicação não violenta, ela ensina a gente a não julgar e a sempre partir de um ponto que é o que? A minha percepção.
Eu me percebo, eu me olho. Então, eu falo que aí fica mais fácil da gente também poder olhar o nosso adolescente, poder escutá-lo. Eu falo que uma das prioridades, né, é a gente aprender a comunicarmos novamente. Nós estamos perdendo essa habilidade de comunicação. O que é comunicar? É só eu falar? Né? E muitos pais só querem falar. Eu falei, né? E aí, onde é que você está perdendo o seu filho? Você o escuta? E muitas vezes esses meninos nos surpreendem, pastor. Né? Com questões e com temáticas que a gente fala, nossa, mas eu penso também nisso. Né? Nossa, que bacana que você está me trazendo isso. Então, assim, a minha vivência hoje, e eu gosto muito de lidar com adolescentes, é porque eles trazem para a gente novos contextos. Né? E de uma sociedade que está aí também, uma sociedade doente, né? Uma sociedade que tem os seus desafios. Né? Então, quando você os escuta, você também está escutando parte de uma população importante. Né? Então, assim, é ter uma escuta ativa. Né? Acho que a partir desse ponto a gente pode validar aquele sentimento e não julgá-lo como se, isso daqui, o que você está passando? Por que você está sofrendo? Você tem tudo. Né? O tudo nosso, e assim, só pontuando, pastor, o meu tudo pode ser nada para você. Né? Primeiro porque eu não batalhei por aquilo, não faz muito sentido para mim. Né? Segundo porque posso estar sentindo falta de outras coisas. E eu falo que às vezes na adolescência, o que a gente tem visto eles não dão conta às vezes de verbalizar as ausências, as faltas. Né? E às vezes entra nesse contexto mesmo depressivo, de tristeza. O papo foi tão agradável que o tempo passou extremamente rápido. Qual o conselho você pode oferecer para um adolescente que está vivenciando um quadro depressivo? Olha, busque ajuda, fale, né? Não fique sozinho. Busque pessoas que você se sinta seguro, né? Relações terapêuticas. O que são relações terapêuticas? Não é só com o psicólogo, né? Com pessoas que você se sinta à vontade, com pessoas que validem o teu sentimento. E a gente não está com isso fazendo uma apologia à depressão. Mas o que a gente está dizendo para o nosso adolescente? Eu quero ouvir o que você está me dizendo. Né? O que você está dizendo, de fato, é o que você está vivenciando. Né? E isso me é importante. Né? Nós, enquanto adultos, não sabemos de tudo. Né? E muitas vezes assim, os pais chegam, ou até a gente mesmo, né? A gente se coloca no patamar de que conhecemos tudo. Não conhecemos nada. E esses meninos e esses adolescentes têm muito a nos dizer. Né? E tem muita gente sofrendo mesmo, em silêncio, sozinho, e trazendo até para um campo assim, bem uma dor mais física, porque é uma dor que a gente fala, né? A dor da alma, a gente é invisível, não se vê. Então esses meninos começam a se automutilar, né? Para trazer ali para o corpo, né, algo que eles estão vivenciando ali nas suas emoções, na sua mente. Então, o que eu digo hoje, para você que está vivenciando esse quadro, né, de depressão, de tristeza, busque falar sobre isso, né? Busque pessoas que realmente possam te acolher, né? Porque essas pessoas podem ali, até mesmo a sua forma de falar, você pode estar se organizando mentalmente. Eu acredito muito nessa cura pela fala, né, que a gente tanto ouve falar. Então, assim, mas é muito importante que você fale, que você não fique sozinho, que você tenha mesmo, né, pessoas que possam contar, né, que você possa contar com essas pessoas. Querido, nossa oração é que Deus abençoe a sua vida, abençoe você e a sua casa. E se você ou alguém da sua casa está passando por um quadro depressivo, além do conselho que a doutora Micheline deu para você, quero te dar mais um conselho. Converse com Deus, abra o seu coração para Deus. O Senhor Jesus nos faz um convite maravilhoso em Mateus 11, verso 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Quando a gente leva a nossa carga para Ele, Ele nos dá uma opção abençoadora, que Ele vai nos ajudar. Que Deus te abençoe. Doutora Micheline, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, todos os seus. Por favor, dê aí as suas ponderações finais aí para os nossos irmãos em Cristo, por gentileza. Sim, assim, eu agradeço muito essa oportunidade e falar sobre esse tema é um tema que requer muito cuidado, né? E eu creio que aqui a gente teve, né, ou procuramos esse cuidado.
de abordar esse tema. E ao mesmo tempo eu falo, gente, muito obrigada também por estar aqui e que você possa, né, tá buscando isso que o pastor falou, né, ter a sua espiritualidade. Eu não digo nem religiosidade, porque isso pode alcançar outras pessoas, né, mas ter a sua espiritualidade fortalecida, né, isso que o pastor falou, e como cristã eu acredito muito, né, tá aí, Jesus é o nosso maior psicólogo e eu creio nisso. E busque mesmo em Deus, né? Se fortaleça e você não está sozinho. Vamos fazer uma oração, querido? Deus bendito, obrigado pela vida da doutora Micheline, por esse papo agradável que aqui batemos. E agora pedimos, ó Deus, onde esse vídeo chegar, que abençoe as famílias, aquele adolescente que está passando por isso, por depressão, que o Senhor vá ao seu encontro com a tua mão abençoadora, curadora, restauradora, dá ânimo, que o sorriso volte para esse rosto e que esse adolescente tenha a alegria de viver na tua presença. Abençoe a ele todos os seus, em nome de Jesus. Querido, muito obrigado por ter participado aqui do nosso quadro. Que Deus abençoe a sua vida. Após assistir esse vídeo, por favor, compartilhe, dê o seu like, isso é importante para o nosso canal. Nos siga nas redes sociais da nossa igreja. Você que mora aqui em Brasília, tendo a oportunidade, venha fazer uma visita aqui à 4ª Igreja Presbiteriana em Taguatinga. Estamos aqui de braços abertos para recebê-lo, orar por você e abençoar a sua vida. Fiquem todos na paz de Cristo, um beijo no coração e até o próximo quadro Papo na Quarta.